Agora sim, amigo, boa tarde mais uma vez. Então, boa tarde. É isso, né? Como vocês comentaram aí, né? Foi um dia agitado, mas já havia uma certa expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes iria encerrar em breve esse processo e dar início ao cumprimento das penas, né? Que agora são as prisões para cumprir penas mesmo. E chamou muita atenção isso, né? A descrição em relação aos militares, a questão do Bolsonaro, ele já determinou de imediato que ele permaneça na PF, havia essa dúvida se ele iria ou não para a Papuda, né? Que havia essa especulação, mas a princípio deve permanecer lá mesmo. E lembrando que agora inicia-se um processo de cumprimento da pena, que vai ser um outro processo, que vai ter que, os réus vão ter que passar de novo por audiência de custódia, o próprio Bolsonaro vai ter que fazer uma nova audiência de custódia amanhã, que o Moraes já deixou marcado, vai ter que passar por exames médicos, porque quando a pessoa inicia o cumprimento da pena, ela tem que passar por um laudo, né, como se fosse no IML, e agora vai ser todo esse novo processo, com a diferença que agora realmente a ação já se encerrou, né, assim, não tem muito mais o que os réus podem fazer, se não de fato cumprirem a pena. Matheus, era aguardada para hoje essa definição do ministro Alexandre de Moraes? Ainda havia expectativa dos embargos infringentes, apesar de que a gente sabe, né, que foi apenas um voto dissonante, foi do ministro Fux, Sim. mas as defesas ainda apresentariam, né? Com certeza seria negado, mas tinha essa questão burocrática, digamos assim. É curioso, eu conversei com algumas fontes nos últimos dias, até hoje também, até alguns advogados, assim, admitiam em off que, olha, eu acho que ele vai dar o início imediato mesmo da pena, porque já era atuado que o processo vinha seguindo, teve essa prisão do Bolsonaro no sábado, que na prática, assim, deu essa impressão de que já acelerou o fim do processo, né? Então já havia, assim, essa certa expectativa, esse certo clima de que, olha, ele vai já determinar o trânsito em julgado e determinar o imediato cumprimento da pena. E em relação a esses infringentes, também já é bem pacífico no Supremo, né? E isso o próprio Moraes cita nas decisões de hoje, que tem pelo menos 7 anos que o Supremo tem esse entendimento. Se não forem 2 votos na turma pela absolvição, não cabem infringentes. Isso é até um esforço do próprio Supremo de ficar evitando recursos protelatórios. Se a gente lembrar lá atrás do Mensalão, quem pôde acompanhar, o Mensalão teve quase que um segundo julgamento só de embargos, né? Embargos de embargos de embargos. Teve gente que conseguiu ficar rediscutindo o processo por um bom tempo. E o Supremo, nos últimos anos, tentando reduzir esse tipo de iniciativa. E então já é uma coisa que já é bem consolidada. E a expectativa agora é da próxima sessão da turma, porque o Moraes mandou todas essas decisões que deu o início do cumprimento das penas, ele mandou para a primeira turma chancelar, né, avaliar. E agora cabe ao ministro Flávio Dino, que estava em reunião desde cedo, não tinha conseguido ver ainda todos esses despachos, mas a expectativa é que nos próximos dias, em breve, o ministro Flávio Dino já marque essa audiência da turma e a turma analisa essas decisões do Moraes, e a tendência, pelo que a gente tem acompanhado, é de que devem chancelar mesmo. Assim. Vamos acompanhar aí, a expectativa pelo menos é essa por aqui. Vamos sim, Matheus. Obrigado pelas informações por enquanto. Se tiver novidade, você chama e volta aqui ao vivo conosco. Um abraço. Eu agradeço, gente. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí, seguimos aqui nessa cobertura especial, trazendo de volta os nossos colegas, Daniela Lima, Carla Araújo e Walter Maierovitch. Bom, professor Maierovitch, e aí? Porque teve essa questão dos embargos infringentes, teria até quarta-feira, mas não tem lastro, né? Não teria mesmo sucesso. De qualquer maneira, o senhor entende de que forma, né, esse cumprimento das penas a partir de hoje? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Olha, Diego, o Bolsonaro tentou aí, aspas, um tiro que saiu pela culatra. O que ele fez? Depois do carnaval e da tentativa de fuga por romper a tornozeleira, ele virou para o campo jurídico, assim como tábua de salvação. Então, foi feita a renúncia, atenção, ele renunciou aos embargos de declaração, porque, evidentemente, seria julgado o recurso protelatório, porque não tinha nenhuma omissão, obscuridade ou erro material a ser consertado. Então, ele renunciou a isso. Mas como corria ainda o prazo para embargos infringentes, divergentes, com base no canhestro voto do ministro Fux, então a esperança era
é não deixar transitar em julgado, atenção, não deixar transitar em julgado com o oferecimento dos embargos infringentes. A infringência, a divergência com um voto. Essa foi a tentativa que saiu pela culatra. Por quê? Porque o ministro Moraes declarou o trânsito em julgado. O que quer dizer isso? Quando não cabe mais nenhum recurso, se dá o trânsito em julgado. Aquilo que até agora era provisório se tornou definitivo. Ou seja, fechou-se a porta, a janela. Então terminou, pelo menos para os três primeiros, Bolsonaro, Ramagem e o outro Anderson, foi declarado o trânsito em julgado. Se fechou a porta, acabou. E se iniciou o quê? Algo definitivo, a execução, o processo de execução, que é um processo definitivo, que não vai se mudar mais o título de culpado para inocente, nada. Vai se iniciar o quê? A execução das penas, ou seja, privativas de liberdade e multas, e mais as penas acessórias, como, por exemplo, perda de função pública, como se oficiar a corte militar, a corte castrense para a cassação das patentes, ou seja, e a inelegibilidade, né, ou as inelegibilidades. Então, tudo isso tem início com o processo de execução. Não deu para o Bolsonaro prorrogar ainda mais com relação a embargos infringentes, porque, como disse o Moraes na decisão, embargos infringentes pela jurisprudência do Supremo não cabe com um só voto divergência, com uma só divergência. Então, tudo começa no processo de execução. Com relação aos militares, a gente pode falar depois, mas com relação a esses três, transitou em julgado, ou seja, Sim. Acabou. Pois é. E o Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente, que agora começa a cumprir pena, usou as redes sociais para se manifestar. Vamos ver a postagem do Flávio. Estamos vigilantes e fazendo todo o possível para proteger e garantir a saúde e a vida de Bolsonaro. Fé em Deus que esse momento sombrio há de passar, diz aí o Flávio. Daniela Lima está conosco. Dani, boa tarde para você. Muitas informações, né? Muita movimentação aí nas últimas horas. O que você traz para a gente, Dani? Boa tarde. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Carla. Boa tarde, professor Maierovitch. Boa tarde para você que está aqui com a gente nessa edição especial do UOL News, que começou mais cedo. Vamos pela informação que é mais nova. Eu acabei de falar com o Dr. Celso Vilardi, o advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele, por óbvio, está se insurgindo contra a decisão do ministro de declarar o trânsito em julgado do processo antes do prazo para apresentação de embargos infringentes, e disse que sim, apresentará novos recursos, embargos infringentes até a sexta-feira. Então, a defesa de Jair Bolsonaro vai insistir, mesmo após a decisão de Moraes, onde o ministro explica, né, que para que houvesse a possibilidade de apresentação de um embargo infringente, o Supremo já pacificou que seriam necessários 2 votos pela absolvição absoluta em ao menos um dos tipos penais, o que não aconteceu nem no caso de Bolsonaro, nem no de nenhum outro réu desse núcleo central da trama golpista. Ainda assim, o advogado vai apresentar, Dr. Celso Vilardi falou aqui para o UOL, que vai apresentar sim embargos infringentes, mesmo após a decisão de Alexandre de Moraes. Trazendo uma outra informação, quem também se apresentou e está a caminho, na verdade, da Papuda, no Distrito Federal, né, é o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. Ele está indo se apresentar no batalhão da Polícia Militar da Papuda, com os advogados. E aí, trazendo um pouco já de bastidor para vocês, né? A decisão dos advogados, tanto dos militares, né, como a Carla antecipou aí, como, por exemplo, do Anderson Torres, né, de levar os seus clientes, comunicar à polícia que estão indo apresentar os seus clientes, comunicar à justiça de que os clientes vão se apresentar,
é exatamente evitar que haja ali a chegada da polícia em casa, que, né, as pessoas sejam retiradas. Não, você pega o advogado, leva, expõe menos, o processo todo fica mais discreto e por conta disso, então, está havendo essa antecipação, digamos assim, desses personagens, né? Portanto, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está indo se entregar no batalhão da Papuda, da PM na Papuda. A defesa de Jair Messias Bolsonaro vai insistir, vai apresentar até sexta-feira embargos infringentes. E se você que está aqui acompanhando a gente achou que era bom, estava bom de notícia, vem mais por aí. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai fazer um comunicado à imprensa ao lado do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, tudo indica que a data para a sabatina de Jorge Messias, o escolhido por Lula para o Supremo Tribunal Federal, foi escolhida. E a aposta é que vai ser na semana que vem. Ih, rapaz, e aí tá ruim para ele, né, Dani, para conseguir alguma coisa, porque ele não tem os votos suficientes, pelo menos por enquanto. A grande questão era essa, né? Se acelerasse, era para poder impedir o governo de tentar reagir. O Lula está entrando ele próprio nessa costura. Vamos ver. Mais cedo, a informação que eu tive foi essa: a de que houve uma reunião ontem na casa do senador Davi Alcolumbre, na residência oficial da presidência do Senado, né? E que nessa reunião teria ficado acertado que Jorge Messias teria a sabatina na semana que vem, na quarta-feira, porque em 2026 é ano eleitoral, o ano fica muito curto, então o ano político começa depois do carnaval, em março ficaria muito longe. Vamos ver qual é a decisão aí que vai ser anunciada, se houve alguma mobilização do governo para conseguir domar um pouco esse prazo, né? Na verdade, o Congresso só funciona por mais 15 dias, né? Se você excluir os finais de semana e as segundas e as sextas que não tem movimentação por lá, o recesso está previsto para o dia 17 de dezembro, né? Então, realmente, o prazo está apertado.